Olá, começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. E olá, eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra, especializada em traumas e sexualidade. Bom, depois de um ano incrível, já passamos de 80 episódios. Olha que história linda a gente já está construindo aqui nas redes, compartilhando muita educação sexual, falando de um tema que a gente gosta muito de Tantra. Que felicidade, né, Dani? Não é? E aí, nós já tivemos várias séries e vários entrevistadas maravilhosas aqui no nosso programa. E hoje, para fechar esse ano com chave de ouro, nós estamos trazendo uma figura, um mestre, que é histórico aqui no Brasil, que muita gente... Não dá para falar de tanto sem falar dele, Dani? Exatamente. Eu diria que um precursor do Tantra aqui nesse Brasil, hein? E olha só que honra. Então, gostaria de dar as boas-vindas para Dianprem, Otávio Leal, muito conhecido também, tem programa na Rádio Mundial, enfim, ele vai poder falar um pouco mais para a gente sobre a sua trajetória hoje. Bem-vindo, Otávio. Ei, gratidão pelas palavras gentis, pelas palavras amorosas, e que lindo! Tantos programas que vocês já têm, né, nessa jornada informativa, nessa jornada abençoada. Aí eu tenho a aproximação com vocês duas, né, com a Maline bem mais, me lembro, talvez há 20 anos atrás, já dela vindo buscar a si mesma, buscar conhecimento, buscar esse caminho do Tantra que ela expandiu juntamente com você. E, enfim, é uma honra estar aqui. Contem comigo porque eu puder acrescentar, não só da minha história, né, mas de práticas, de alguns ensinamentos. Nós falamos que toda vez que ensinamos algo, isso é uma visão do budismo, o que é ensinado, o que é transmitido, tem que mudar o dharma de quem ouve, mudar o dharma positivamente. Até me lembro de uma história, antes de vocês me perguntarem, que uma vez eu fui dar uma aula de yoga, eu era aluno, e com um grande mestre de yoga, e ele falou, vai substituir o professor está indisposto, e você vai lá na sala e dá aula de yoga no lugar do professor. Eu já praticava há muito tempo, era um yoga tântrico, chamado Swastika. E eu fui indo para a sala de aula, e quando eu fui pisar na sala de aula para substituir o professor, esse mestre falou, só que você tem que me prometer que você nunca mais vai pôr carne vermelha na tua boca. Essa vai ser a primeira, depois vai ser o frango, o peixe e por aí vai. Mas a carne vermelha, se você for pisar na minha escola de yoga, você tem que abolir. E eu fiz essa promessa para ele. Então, naquele momento, eu mudei o meu dharma, mudei o meu caminho. Assim como uma vez também a monja Coen pediu para mim fazer um voto zen, e eu escolhi, são 8 votos que você faz, eu escolhi um, que é não falar palavrão ou palavrões. Então, naquele momento, ela também mudou o meu caminho de vida. Então, eu sempre penso, quando eu sou entrevistado, talvez não focar tanto em mim, mas podem, mas permitir também focar aquilo que mudou o meu dharma, que mudou o meu caminho. E, mais uma vez, gratidão aqui pelo convite. Não, e para mim é uma honra, falando em mudança de Dharma, né? Para alguém que não entendia nada desse universo, tá com os meus 2 mestres aqui, que eu me formei numa universidade, que hoje é Humana e Amor, né? Com a Dani também, então essa sensação... Eu vou tentar não chorar aqui. Com vocês, diante das dinâmicas, e entendendo que, esse é o meu caminho, né? E essa sensação tão pura e rara da gente se ver diante de algumas situações da vida que fala, uau, é aqui que eu devia estar, nesse lugar, nesse momento, e dar graças a isso, né? E aí, só pra galera entender, então, sempre rola essa curiosidade, né? A gente já falou muito sobre o que é Tantra, mas ainda falta muito material das pessoas entenderem como se deu isso no Brasil e como isso chegou e quem foram as primeiras pessoas ali. E você, como um mestre, né, que falou, só você e a Dani tem 20 anos de história. Queria que, se você pudesse resgatar um pouquinho pra gente, a título de curiosidade mesmo para as pessoas. Olha, como era lá no começo? Porque hoje a gente vê que, infelizmente,
foi desvirtuado. A gente não quer entrar numa coisa de ser os conservadores do Tantra, mas foi desvirtuado alguns caminhos. E como tudo isso começou, assim, na sua vida? Olha, bom, eu fico muito feliz, né? O Osho falava isso, né? Que ele não era mestre de ninguém, mas que ele sentia que as pessoas gostavam de chamar ele de mestre, então ele aceitava porque é uma forma generosa, tá? Então, eu Uhum. sou um professor, um amigo, um instrutor, e eu sou muito humano para ser mestre, mas se vocês assim o chamam, se fizer bem, eu agradeço. Agora, de forma alguma, eu sou um precursor, tá? Porque o Tantra ele já era. Eu sinto que a pessoa que começou um trabalho de massoterapia tântrica, vamos pensar assim, massoterapia, terapias, foi um sujeito chamado Levi Leonel. Levi Leonel de Souza. Hoje ele é um psicanalista extraordinário, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Na época ele era professor de Kung Fu, Wing Chun, Chantal Chuan, era também formado pelo De Rose em Yoga, era um dos alunos prediletos do De Rose, e o Levi adentrou muito no Tantra, e eu me lembro dele ter dado as primeiras vivências, assim, que eram os congressos de Yoga que tínhamos no Brasil, e ele punha duas pessoas, como diria, com a parte de cima nua, e isso nos anos 80 era muito difícil, que é de onde eu vim, dessa época. E aí ele era muito criticado, assim como o De Rose também. E uma vez eu fui para a Índia, porque o Levi falava, vai para a Índia, vai para a Índia. Naquela época, todo professor de yoga tinha que ir para a Índia. Era uma coisa, ou tinha que escrever um livro e ir para a Índia. Hoje precisa ser formado, ou precisa ter redes sociais, né? Mas naquela época era importante isso. E aí eu fui, e quando eu voltei da Índia, eu fui entrevistado por uma revista chamada Planeta, ela de vez em quando está por aqui. Foi uma matéria de capa, a massagem de iniciação chega no Brasil, era uma coisa assim, um desenho bonito, assim, que era, eles falavam que era o primeiro curso de Tantra no Brasil. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo também. E aí eu falei, não, tem o Levi Leonel, é ele que ensina Tantra, ele que é meu mestre. Ele que fez eu ir para a Índia para receber a iniciação, mas eu já tinha o conhecimento da massagem aqui em São Paulo, que chama Prana Pratista Karanyasa Kosha Pratyahara. É a massagem Tantra Sankhya. Por isso que muita gente vai para a Índia e fala, não tem massagem tântrica lá, porque tem que procurar como Sankhya, que é um processo terapêutico. E aí eu falei dele, mas a Planeta, na época, tinha uma certa aversão, talvez, com o professor De Rose. De Rose era muito polêmico, e todo mundo que vinha do De Rose não tinha espaço na revista Planeta. E aí tiraram o nome do Levi, o Levi ficou muito chateado comigo, a gente era dois, não tínhamos nem 30 anos, então criou um clima meio assim feio, e a gente se falou há pouco tempo, e ele mesmo falou, foi um mal entendido de dois jovens, mas ele abandonou completamente o Tantra. Ele tinha um ashram em São Paulo, que era um lugar lindo, que ashram é uma escola de mestre, uma casa de mestre, que ficava na rua Roque Petrella, que era onde era o centro do Osho, o primeiro centro do Osho em São Paulo, ou no Brasil, chamava Soma. Ficava numa casa linda na Roque Petrella, e quando o pessoal do Osho saiu de lá, o Levi pegou essa casa, eu já comecei a dar aula de yoga lá com o Levi, eu dava astrologia, enfim, e ele me guiou no Tantra. Inclusive, ele tinha dois alunos que estavam sempre com ele, que era eu tinha uma menina também, não lembro o nome dela. Eu, essa menina, e o Prem Baba, que é o Janderson. E o Prem Baba, eu e o Prem Baba eram os dois alunos mudos dele, a gente não falava, porque a gente ficava assim, maravilhado com os ensinamentos. Então, na minha opinião, foi o Levi o primeiro, né? Tinha o Ananda Marga, que era uma escola de Tantra, mas Tantra Brahmacharya, que não tem massagem. E tinha também o Molineiro, que era um guru, um mestre super excêntrico. Ele tinha uma escola ali na Alameda Franca, acho, lugar chique. Ele misturava Tantra com gnomo, com yoga, com mestres do Himalaia, com canalização. Ele era um cara bem excêntrico mesmo, né? Então, esses três foram os três principais, né? E ir para a Índia, né? Eu sempre falo assim, às vezes você tem que ir para a Índia até para entender
que, por exemplo, nessa linha que vocês fazem de sexualidade, tantra como terapia, a gente hoje já até ultrapassou a Índia, na minha opinião. Porque a Índia, o Tantra ficou muito para a ideia do Samadhi, né, que é a iluminação, do reconhecimento do Purusha, da ativação dos chakras. E essa parte terapêutica, ela foi crescendo muito no Ocidente. Então, é isso. Maravilhoso, né? Prem, qual mestre, assim, que na sua jornada mais te tocou, assim, o coração nesse lugar da iluminação, que te convocou para esse lugar? Olha, eu gosto até de ensinar isso, né? Eu tenho um Aham. caderninho que me acompanha, e é um caderno que vai mudando, né? Porque ele acaba, eu faço outro, faço outro, faço outro. E nas primeiras páginas desse caderno tem as pessoas que mais me inspiraram. Então eu digo assim, quem mais me inspirou a dar aula foi o Gasparetto, Uau! que me apresentou o amor da minha vida, que é a Ananda, que você conhece, deu aula para vocês duas. Uhum. Então o Gasparetto, para mim, quando eu comecei a escola, eu falei, Gaspa, eu vou fazer uma escola em São Paulo, né? Hoje está fazendo 36 anos. Chamava Espaço Renascer Holístico. A Igreja Renascer proibiu de usar esse nome, aí virou Espaço Holístico, aí foi mudando de nome. Então eu vou começar pequenininho a escola, e já tinha Tantra, inclusive. Tem uma entrevista minha com o Gasparetto de mais de 30 anos no YouTube, ele me entrevistando, ele me pergunta o que é Tantra, bonitinho, tá no YouTube. E eu falei, vou começar pequenininho, você dá uma palestra lá para mim? Perguntei pro Gasparetto. Ele falou, não dou palestra em lugar nenhum, ele não dava mesmo. Mas por que começar pequenininho? Isso é coisa de brasileiro, ele falou. Vocês começam pequenininho as coisas. Começa grande. E eu falei, quer dizer, eu só pensei, né? Começar grande como? Aí ele respondeu, sócios, cria é o que a gente chama hoje de startup. Pega um monte de gente e começa grande, porque vai começar pequenininho, dá o mesmo trabalho começar grande. E ali eu montei a minha escola, que ela começou já muito grande na época, éramos em 8. Quem estava naquela época, que hoje é muito conhecido, é o Léo Artesi, do xamanismo. Legal. Maravilhoso. Era eu e ele, eram amigaços, assim. Mesmo a Diana, que deu entrevista já para vocês, ela veio bem depois, mas o Léo já estava ali. Então o Gasparetto me ensina a dar aula. O De Rose é o meu mestre de Tantra, eu não tenho a menor dúvida, porque ele que abriu, e como ele era mestre do Levi, ele foi meu mestre. Eu tenho um mestre de cultura espiritual, que é a Monja Coen, para mim ela é a número 1. Um mestre de ser amoroso, que é o Rabino Sobel, esse não sei se vocês conhecem, eu tive muito contato com ele, eu sempre falo, eu quero ser amoroso como esse cara, gentil. Eu nunca briguei com um aluno que eu saiba, já devo ter machucado muito, porque na vida a gente fere e é ferido o tempo todo. Uhum. Tem gente que gosta do que eu faço, outros não, mas eu sempre procurei ser gentil, de nunca levantar a voz, enfim. Isso eu aprendi com o Rabino. A cuidar do meu corpo eu aprendi com o Bruce Lee. Então, eu tenho esses mestres, cada um na sua, tá? Mas dentro do Tantra, o De Rose e o Ananda Arambaba e o Edmundo Pelizardi. O Ananda Arambaba, ele me deu a iniciação da tradição Agori, que foi a primeira que eu recebi, que a gente sentava em cima de cadáveres. A gente ia no cemitério e tinha que sentar num cadáver para ter que lidar com aversão. Uhum. Eu falei sobre isso, mas agora eu tenho um rapaz aí que começou a falar, eu falei, então eu vou falar também. Só que ele fala, ele conta um caso, né? Eu fui iniciado mesmo assim. Uma outra vez tinha um lugar que tinha uns morcegos que ficavam defecando na nossa cabeça. E nessa seita Agorá, na segunda vez que eu fui, tinha os morcegos, que era uma seita de hiper-esquerda, que nega tudo do mundo, nega casamento, família, festas como Natal, aniversário, eles são contra governo, enfim, eles são bem anarquistas. E Adorei. depois de 30 anos, nessa escola, Agori, o Agorá, que é o terrível, né, uma manifestação de Shiva terrível, aí eu fui praticando, aí eu recebi a iniciação Nat, que me permite dar o nome para as pessoas, o nome espiritual, que sempre tem um Nat no fim, mas precisei de 30 anos. Aí é uma iniciação que eles colocam cinzas no meu corpo, estava nu, me enche de cinzas, e quem me deu essa iniciação foi meu mestre Edmundo Pelizardi, que o nome tântrico dele é Vradiranath.
Vajrayana, né? E ele me deu, era mestre, depois virei sumo sacerdote, para poder iniciar outras pessoas. E ele era o meu sumo sacerdote. Então, no Tantra foram esses, De Rose, Levi. Uma mulher também que me ensinou Chakra Puja, hoje é chamado de giro tântrico, é uma argentina, Elisa Sanches, Então, esses são meus primeiros mestres. Então, eu não sou da primeira geração, viu, meninas? Tá. Às vezes falam que é o pioneiro, eu sou da segunda. Só que as pessoas que vieram antes de mim, elas já estão morrendo. Exato. Então, por exemplo, eu tive aula com Hermógenes, que já partiu, eu tive aula com Iyengar, na Índia, já partiu. Então, eu estou ficando da geração mais antiga, né, da onde eu venho. Mas já existia, assim, eu era muito jovem quando eu escutei falar de Tantra. Querem que fale como eu escutei falar de Tantra? Ai, quero. É uma história interessante, porque a minha história era na eubiose, na Rosa Cruz, no Colégio dos Magos, que eu fiz com o Paulo Coelho, na teosofia, eu era todo voltado para esse mundo. Rosa Cruz, que eu sou até hoje, fazem 34 anos que eu sou da MORC, porque eu gosto de estudar para poder dar aulas, né? E aí, não que eu pratique tudo isso, eu sou teólogo cristão, mas eu não pratico dessa fé. Amo Jesus, é meu mestre de mundo. Buda é meu mestre de silêncio, Jesus meu mestre do mundo. Mas eu não comungo, não vou em missa, enfim. Uhum. Então, eu estudei muita coisa para poder ensinar. E nessas escolas sempre se falou muito mal de Tantra. Que era um caminho perigoso, que era muito rápido, que era um caminho que se você fizesse isso, você ia manifestar Kundalini, mas você não ia dar conta, que foi o que aconteceu comigo e com o Valfredo, que a Maline conhece. Você, Gaia, não conhece o Valfredo. Que foi o único homem que eu iniciei no Tantra foi o Valfredo. Que eu iniciei ele autorizando ele a iniciar outras pessoas. Iniciação eu dei para um monte, mas foi só um batismo para levar o Tantra adiante só o Valfredo. E não me arrependo, ele é muito bom. Mas também ele agora está numa outra história de psicanálise. Acho que o Tantra vai levar a psicanálise depois. E aí, só que você fala para um menino de 25 anos, eu era atleta do karatê, olha, isso é perigoso, você vai manifestar a sexualidade, você vai ter uma experiência... é isso mesmo. Não, porque o Tantra é de esquerda, porque onde já se viu, tem que ir devagar. Mas que devagar? Alguém com 25 anos vai devagar? Você quer controlar tudo, né? Você está na fase do moleque. Moleque e a moleca, que é aquela parte nossa, todo mundo cura a criança, né? Eu gosto de curar o moleque e a moleca, que não aceita não, que dá uma banana para o mundo, que se aventura, que passa 3 noites dançando e não fica cansado. Então, aí eu falei, vou fazer esse tal do Tantra, porque isso é tão forte, né? E a primeira aula que eu fiz de um yoga tântrico chamado Swastika, eu falei, tudo que eu aprendi nessa aula foi mais para valer do que eu aprendi em todas as escolas de ocultismo que eu frequentei. E olha que eu fiz todas até o fim. Menos a Rosa Cruz, que eu ainda faço porque não tem fim lá. Então, e eu fiquei fascinado, os mantras, as posturas físicas, aí eu falei, é isso. Aí que eu fui procurar o De Rose, porque eu quero aprender Tantra. Eu falei, não, Tantra é com Levi. Eu não ensino Tantra, eu ensino Yoga. Então essa foi a história. De tanto falarem mal do Tantra, aquilo acabou me despertando. Muito legal. E é interessante você trazendo a força, né, desses nomes, dessas tradições, porque hoje até tem uma confusão, a gente tenta separar falando, o Biotantra não quer mudar nada do Tantra, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para falar sobre uma abordagem terapêutica, onde a gente utiliza o Tantra. E aí, até recentemente, uma moça virou pra gente e falou, eu gostei, eu vou criar o meu Tantra assim, assim, assado. Aí o outro vem e fala, porque no meu Tantra vai ser assim, é assado. A gente fala, não, gente, o Tantra não é meu, não é nosso, não é do Biotantra. Existe uma tradição, né? Existe uma história, existe ancestralidade. Então, fala um pouquinho pra gente também, né, de como você vê a importância dessa tradição, das iniciações, de caminhos que realmente fazem parte da egrégora, e não vou abrir uma igreja agora, né? A igreja do Tantra. Então, é muito delicado, a gente precisa... principalmente quem não tem acesso nenhum, às vezes é ludibriado por essa história, né?
paralelo ao Tantra, eu sempre, a Marlene sabe, você sabe também, né? Pausanias é Gaia, não é? Manisha Gaya. Ah, é Manisha Gaia. Aham. Então, eu vou chamar de Gaia. Quando eu não sei o que significa, eu tento achar o nome que eu sei. O que é Manisha? Sabedoria da Terra. Ah, Gaia da Terra. Mas Gaia é um nome indiano? É, isso. Então não é terra, não, hein? Vai dar uma olhada. Tá bom. Gaia na Índia é outra coisa, eu acho. Olha, já. É uma deusa, né? É uma deusa. Sim, Uhum. sim. Em grego na tradução druida, acho que é terra mesmo, a mãe terra, né? Isso, Pachamama. isso. Mas acho Aham. que na Índia Gaia é outra coisa, depois você pesquisa. Mas parecido, é uma deusa. Sim. Então, fui eu que te dei? Não. Foi a Má. Ah, então. Aí você pergunta para ela depois. Tá. Mas se ela deu, aí pode ser que ela deu com esse sentido de deusa. Não é grega, o que é Gaia? Eu não lembro direito. É uma deusa europeia, não é, Marlene, Gaia? Pode falar Tem isso também, aqui. né? Se eu não me engano, eu já vi também em algumas. Porque Gaia, ela traz a Mãe Terra. Então, quando fala de sabedoria da Terra, é dessa terra, né? E dessa terra corpo. Pelo menos pra mim, né? Vou fazendo esse mergulho ao longo dos anos. E se eu não me engano, eu já vi também algumas coisas indianas que trazem Gaia, mas acho que não é tão comum, Deusa, né? Bom, mas vamos lá. Você falou uma coisa bonita, né? O Tantra, uma coisa que me chamou a atenção, tanto no Tantra quanto no Taoísmo, que são os dois caminhos que eu pratico. Eu acho que estudar, a gente pode estudar tudo, mas praticar, eu não vejo com bons olhos fazer 1000 práticas. A não ser até perto dos 40 anos. E depois você começa a decidir quais são as suas práticas mais adequadas, né? Eu falo que as pessoas estudam muita coisa no meio da espiritualidade, mas quando apertam, reza o Pai Nosso. Então você continua católico ou cristão, enfim, só que você foi estudar outras coisas, você continua cristão. E eu sou muito taoísta e muito tântrico. Sempre foram meus dois caminhos. E o taoísmo é a medicina, né? É a acupuntura, é a moxa bustão, é o Qigong que eu pratico muito. Aliás, eu tô com uma roupa hoje aqui de Qigong, tá vendo? Não sei se dá Uhum. para ver. Dá. É para ficar bonito para vocês. Ai, que lindo. E então o Tantra, num certo momento, quando ele chega no Ocidente, na minha visão, tá? Porque eu não sou dono da verdade e são só opiniões. Mas ele se junta com as terapias, né, haitianas. Agora tem uma moça, chama Paula Fernanda, acho. Vocês Sim, conhecem? conheço. Então, ela fala de um Tantra taoísta. Uhum. Não exista isso, mas ela junta as duas coisas e passa a existir, né? Ela não vai fazer o Qigong, nem o Kung Fu, nem porque eu já vi muitas aulas dela, maravilhosa. Ela pega as práticas taoístas, da tigresa branca, que é uma parte do taoísmo mesmo, de esquerda também, e não tem nenhum problema. Então, o Tantra, ele vai ganhando, né? Quando eu comecei a olhar o Tantra, uma vez uma companheira minha voltou de uma vivência tântrica, a primeira coisa que eu falei é: qual mantra você aprendeu? Ela falou: não tem mantra. Eu falei: como não tem mantra? Se é Tantra, não tem mantra. Tá, qual yantra que você aprendeu? Que eu até pus esse aqui, né, atrás de mim. Uhum. Cadê? O Shri Yantra. Onde ele tá? Do outro lado. Tem um delay, eu vou chegar lá já já. Desse lado. Isso. Então o Tantra, na minha opinião, né, ele vai trazendo muita coisa de Reich, as sacadas do Osho, né? Porque o que o Osho fez? Né? Isso é muito confundido. O Osho, ele pegou um monte de alemães, acho que eram ingleses, gente travada quando ele fala de Tantra e começa a dar um monte de meditação. Por exemplo, eu particularmente acho péssima essa meditação dinâmica. Mas isso não seja bom para um monte de gente. Para mim, nunca fez sentido fazer esse monte de catarse e machuca os joelhos, né? Porque eu entendia que essa meditação não era para nós sul-americanos, que já somos super sensuais, que rebolamos o tempo inteiro. Era anos 70 na Alemanha. Inclusive, vocês sabem quem que trouxe o Tantra para o Ocidente? Vocês fazem ideia ou não?
E vocês vão gostar. Conta, conta, quem? Foi o movimento hippie. Oh, que lindo! Não só o Tantra, vocês estão assim com a pele de fora, né? A Maline está aparecendo o braço, porque foi as hippies que lutaram por isso. Foi. Ou nos Estados Unidos, na época dos hippies, os negros não andavam de ônibus. As mulheres não votavam. O mundo era caretaço, as músicas eram horrorosas. Não como as de hoje, mas eram bem ruins, assim. O Tantra trouxe o rock and roll, perdão, o hippie trouxe o rock and roll, trouxe o yoga, trouxe o Maharishi da Índia com os Beatles. Os Beatles trouxeram a liberdade, não vou para a guerra, não vou para a guerra. Paz e amor, não vou me alistar. E eu peguei isso, eu falo para minha filha, se teu pai é um hippie, ela fala, ai pai, pelo amor de Deus, você só fica em hotel, eu sou um hippie sofisticado, não vou ficar mais dormindo na barraca em Trindade, vocês nem devem saber o que é Trindade, mas era um lugar que era um mato, mas lógico que eu peguei o fim disso, tá? Mas eu sempre falo, o Tantra veio para o Ocidente com os hippies, só que veio dentro de um pacote. E dentro desse pacote veio as meditações do Osho. Então, o Tantra trouxe as meditações do Osho, trouxe Reich, que quem trouxe o Reich foram os hippies, sexo livre, pílula anticoncepcional, não monoganismo, é assim que fala, minha língua travou, aquele monte de americano, tudo sem vergonha, que fala, não, eu sou contra ser não monogâmico, mas tudo traía. Então o movimento. Hoje o homem mudou muito, não faz mais isso, mas naquela época era monogamia só para o homem, a mulher. Então o movimento hippie, vocês nunca tinham ouvido falar disso? Sim, mas não. A gente vai vendo as peças separadas, né? E é legal que você tá trazendo. Encaixando. A história tá sendo costurada aqui, gente. Olha que aula maravilhosa. E trouxe Janis Joplin, Jimi Hendrix, trouxe muita coisa. E trouxe liberdade corporal, porque as mulheres ficavam com os seios de fora ali em Woodstock. E depois teve um outro festival no Brasil que era um desastre, assim, esqueci o nome, tem até um documentário na Netflix, que foi o Raul Seixas, foi o João Gilberto. Mas foi legal o primeiro, o segundo não. E então o Tantra, o movimento hippie já juntou tudo. Tá. Então era yoga, era tai chi, era teatro, roupas coloridas, tatuagem. Vocês têm tatuagem ou não? Sim. Várias. Isso foi o movimento hippie que trouxe. E aí eu acredito, quando fala em biotantra, que vocês querem, eu vejo isso com bons olhos. Porque eu acho que em terapia a gente tem que juntar tudo. Então existe o Tantra tradicional, que está linkado ao Yoga, e existe o Tantra que é terapêutico, que é um pouco racha, boa, essas músicas New Age que a gente usa, movimento hippie, incenso, movimento hippie, cromoterapia, movimento hippie, empoderamento da mulher, hoje estão falando muito disso, é mais antigo do que os anos 70. Perfeito. Ali a mulher empoderou, porque ali ela peitou o homem, ela tirou a roupa, ela fez sexo livre. Então, ali começou isso, né? Na minha opinião. Mas eu já li sobre isso, eu li um livro esses dias, chama Filhos de Hippie. Olha. Que fala como é legal você ter um pai e uma mãe hippie. E eu sou um cara que eu eduquei minha filha para ser hippie, né? Sempre falei, Amanda, viaja o mundo, não precisa dar notícias. Esses dias ela ligou para mim, pai, você tá bem? Eu falei, sério que você vai começar com essa história? Você quer saber mais o quê? Como tá a Nanda, minha mãe, o cachorro, o gato? Vamos direto pro assunto. Você tá beijando? Você tá amando? Você tá aprendendo? Você não vai me ligar para falar feliz aniversário, né? Nem perca teu tempo. Porque a gente quebrou com todas essas coisas, sabe? Assim, meio careta. Pai, Feliz Natal? Ah, não precisa, sabe? Se eu tô amando, se eu tô beijando, se eu tô dançando, se eu estou meditando. Eu eduquei minha filha para ser hippie. Eu achei que ela não ia virar, não. Mas ela hoje está aí pelo mundo. Legal. Está aí pelo mundo. Então eu sou dessa jeito. Então eu acho muito bem-vindo. Todo mundo acha que eu vou falar mal do Tantra moderno. Eu não, só acho que às vezes é legal falar. Isso é meio Tantra e meio Reich. Até porque o Reich morreu para ensinar essas coisas, né? Que as terapias. Mas é isso. Não sei se vocês concordam comigo. Eu adoro, adoro e adoro te ouvir, assim.
Obrigado. Vocês são muito jovens, vocês nem sabem o que é hippie, vocês devem ter visto naquele filme Easy Rider, que era o primeiro filme hippie que tinha, que É o cara mais ou pegava uma menos. Harley e saía pelo mundo, não essas Harley de agora, que é super careta, aquelas Harley que tinham uns boi na frente, vocês já viram isso? Já. Renzinho, você falou em um momento sobre aquele movimento de despertar de satsang, né? E me Hum, recordo que eu fiz com você já. E para mim, pelo menos, foi assim algo que marca meu coração e sinto falta até. Como que tá isso hoje, assim? Como você olha para esse lugar? Você ainda dá? Conta para nós. olha, já faz alguns anos que eu estou muito solitário, né? Que eu estou aqui eu estou falando com vocês de cima de uma montanha. Uhum. E ali tá o mar, eu tô vendo o mar ali, né? Não a praia tá para lá, eu fico no meio do oceano mesmo. Então eu resolvi, né, aceitar, né, esse meu casamento. Eu falo que eu sou casado com 3 pessoas, com a solidão, com os meus livros e com a Ananda. Hum. Então eu tenho ficado muito em silêncio, mas agora eu sinto um pouco uma vontade de voltar, um, aparecer mais, né? A outra coisa é que o mundo, né? Eu tenho um grande amigo que é o Roberto Chimiachiki, não sei se vocês conhecem. Sim. Estava aqui semana retrasada, acabou virando muito meu amigo na pandemia, mas amigo mesmo, assim. A Nanda até falou para mim, será que ele veio em mim, que a gente é tão amigo? E ele vem, a gente conversa, e eu vou na casa dele, e sempre só eu e ele. E às vezes a Nanda Vara fica meio de lado, ela fala, nossa, como esse cara é quieto, né? O Roberto ele é muito quieto fora da mídia. E ele teve coxo várias vezes, não sei se vocês sabem, várias Não vezes, né? sabia. Sim, várias vezes. Ele tocava baixo na banda do Osho. O Uau. Roberto tem uma parte espiritual muito grande mesmo. O que eu estou falando dele? Ah, e ele um dia falou assim para mim: tá todo mundo indo numa direção e você está indo em outra. Porque o Roberto me ensina muito a lidar com o mundo físico. E se eu ensino alguma coisa para ele, talvez seja ser um pouco mais desapegado de algumas coisas. Que ele é um cara muito trabalhador, né? Assim, full time. E aí, ele falou, tá todo mundo indo para online e você querendo sair do online. Então eu comecei a ficar muito no online, gravei muitos cursos, né, Mali? Dei muitas aulas, mentorias. Tentei, graças ao Roberto, aceitar esse fluxo de ir para esse mundo online. Então hoje eu não dou tantas aulas presenciais, só formação de Tantra, de Reiki, que é o curso que eu mais gosto de dar, é Reiki, mais que qualquer outro. Curadores que eu dou junto com a Nanda, e agora online um monte, né? Astrologia, mapa astral que eu faço um monte. Então eu aceitei esse fluxo. O Roberto falou, deixa aí, você não vai poder lutar contra online. Quem é que vai fazer curso presencial com você? Você pode reparar que todos os espaços de São Paulo fecharam. Foi. Ou estão fechando, né? O meu não, o meu tá super legal, porque eu criei, junto com o Vinícius Castrelli, que é um amor que me acolheu, é um teatro escola. Então tem um palco para 500 pessoas assistirem. E tem as salinhas que a gente dá aula também. Mas o mundo online puxou, me levou. Uhum. Eu sou um hippie que tem um iPhone, minha filha fala isso também. E aí, por isso, não mais os satsangs, é isso? Não, online, eu faço lives uma vez por semana ou uma vez a cada 10 dias. Aí eu levo para esse caminho dos ensinamentos mais profundos que eu tive dentro do Zen, do Taoísmo, até mesmo do Tantra, né? Legal. Muito Do Yoga. legal. Muito legal você trazer sobre essa fluidez, né, de se adaptar à modernidade no sentido da comunicação. É, mas vou trazer uma pergunta um pouco polêmica, né? Até por você ter vivido a história, ter pego provavelmente alguns momentos de repressão no Brasil, aí a gente chega no momento de liberdade, e aí vem de novo governos que estão tentando ainda a todo custo fazer
até uma abolição dos direitos, eu vou dar uma brecha para falar disso, abolição dos direitos sexuais mesmo, que também passa pelo nosso trabalho, né? Passa até por essa questão toda que os hips trouxeram lá nos anos 70, e ao invés da gente caminhar para uma abertura de liberdade, a gente tem que ficar sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Então, eu gostaria de saber, assim, como você tem visto a modernidade, além do espaço de ensino, que acaba sendo como é que fala? Um oásis, né? As escolas, a gente percebe que dentro da nossa comuna é incrível, mas quando a gente vai para o mundo, a gente se depara com todas essas restrições. Como você tem visto isso? Se você tem falado disso ou não? Como você tem sentido esse cenário atual? Às vezes eu falo, você sabe que tem uma técnica que eu aprendi com o Roberto Chinachique também? Ele está muito presente na minha vida, né? Porque a gente está sempre junto, então... E ele uma vez ensinou uma técnica, vou ensinar para vocês, que é assim, a gente veste camisetas, às vezes. Então, às vezes eu chego aqui para dar uma live, eu tô, sei lá, tô cansado, então tá escrito aqui, com sono, ou tô depressiva, mas minha cara também tá assim, né? Uhum. E que na vida a gente vai escolhendo as nossas camisetas e mostrando alguma coisa para o mundo. Mas tem uma camiseta que é a nossa camiseta oficial, que é a camiseta do chamado superpoder. Quem está nos vendo pensa nisso. O que é o superpoder? A Mulher Maravilha tem a lança, o Batman tem o automóvel, o Super-Homem tem o raio laser, enfim, todo mundo, o Homem-Aranha tem a teia, a Mulher Hulk tem a força, né? Então, e ele perguntou para mim, qual que é o teu superpoder? Mas não responde, e pergunta para pessoas perto de você. Aí eu cheguei para a Nanda e falei, olha, qual que é meu superpoder? Nem preciso perguntar, meu superpoder é dar aula, sou professor. É óbvio que é dar aula. E ela falou assim para mim, não, mas ninguém faz aula com você porque você é bom professor. Eu falei, como assim? Ela falou, bom professor tem o Cortella, tem o Karnal, que dá um banho em você, o Pondé. Eu falei, não, sim, são muito melhores. A Maria Lúcia lá da Palas Atenas, que é uma baita exceção, porque é uma mulher filósofa, esse mundo é tão masculino. E você acha que alguém vai ter aula com você? Você sempre fala para abandonar a escola e viajar, e sair pelo mundo, você aprende. Aí eu falei, mas então qual que é o meu superpoder? E ela falou, tudo que você fala de liberdade. As pessoas gostam de estar perto de você porque você o tempo inteiro fala para elas serem livres. Eu falei, uau! E foi legal eu perceber que tudo eu falo de liberdade. Eu gravo um mapa até de signos que são mais assim... mais quadradinhos, Capricórnio, Touro, e eu vou falar de liberdade. E aí, uma das coisas que eu aprendi com o Osho, que foi o meu mestre principal, é ser um rebelde, não um revolucionário. O que é o rebelde? Você fala assim, o presidente da República, ele pode ser teu presidente, mas não é meu. Não tem nada a ver com isso. O teu prefeito, eu não tenho prefeito. Meu prefeito é o Chico Xavier. O teu presidente é o Betinho, não sei se vocês conhecem o Betinho, que era da Fome Zero. Eu não estou nem aí para essas coisas, eu aprendi isso hoje. O revolucionário, ele briga. Eu dou uma banana para tudo isso. Eu não quero nem saber, acho até legal. Por exemplo, vamos supor que o Brasil já teve vários presidentes, não vou entrar nisso, mas teve um que foi um monstro. Você quer gostar dele, gosta. Ele pode ser o teu presidente, mas eu não prestaria R$1 para ele, porque ele não ia me devolver. Então, isso é um problema teu. Meu presidente é Jesus Cristo, é Yoshua, é Buda. Não tem nada a ver com isso. As leis, pode ser tua lei, mas não é a minha. A minha é muito mais ética que a tua. Entende? Outro dia alguém falou para mim, você já processou alguém? Eu falei, não processei, nunca vou processar. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em punição, não acredito em cadeia, não acredito em perdão. Teve um cara que falou há muito tempo atrás, perdoa teus inimigos, e eu escuto isso. Então, eu não quero nem saber desse mundo. Entendeu? Então, eu sou um rebelde, não um revolucionário briga para mudar o mundo. Uhum. E eu acho maravilhoso quem briga. Mas eu nunca tive a menor vontade de fazer isso. Você quer gostar, problema teu. Entendeu? Então, eu acho que esse mestre também conhecido, né, Jesus, falava assim, o solitário é o eleito. Então, eu acho que eu não consigo imaginar que o mundo vá ter uma transformação, assim, pelo menos não a curto prazo, mas também pouco me importa se o mundo... O que me importa é vocês serem justos, amorosos, gentis.
O Osho, antes de morrer, ele falou assim para os discípulos deles, né? No meu caso também, deixe esse mundo um pouco mais perfumado e amoroso, um pouco, porque se cada um fizer isso, essa é a grande revolução, tá? Mas às vezes, hoje, com essas redes sociais, não, mas fala em quem você vota. Olha, quando eu votava no Partido Verde, que ninguém vota. Então, ninguém fica bravo, mas existe, isso existe. E quantos votos tem? 3. O último foi Eduardo Jorge, né, que ia ser presidente, sei lá o que ele ia ser. Aí votou, a mãe dele votou nele, eu, e a filha dele votou nele. Aí você fala, mas ele não votou nele? Ele esqueceu o número dele. Porque ele é tão louco, esse Eduardo Jorge, no bom sentido, rock and roll, assim, muitas ervas cidreira, erva de carqueja, lá nos... E aí, então esse é meu mundo, é o mundo das pessoas gentis, amorosas. Então eu me considero um rebelde, que é o que o movimento hippie não veio brigar com nada. Ele só veio falar, eu não vou para a guerra. Você quer ir, vai. Perfeito. Mas isso sou eu, tá? Sim, Como eu sim. falei, eu não sou dono Não, da verdade. eu acho Coisas. interessante a sua fala, porque de alguma forma ela meio que poupa um pouco da energia para continuar fazendo o que você é bom para fazer, né? Porque querendo ou não, chega um momento que dá um cansaço mesmo de ver que tá lutando, lutando, lutando. E aí quando a gente olha para fora e fala, pô, aqui no meu mundo a gente já tá 50 anos de evolução lá na frente, aqui tá 100 para trás, né? Então Eu é vivi os sobre anos isso. 70, e eu fui preso uma vez, né? Entrei e saí da prisão, me pegaram, a polícia, eu era cabeludo, eu entrei lá, não, solta o moleque, soltaram, eram 17 moleques, foi tudo preso porque era cabeludo. Eu nunca fiz nada de errado, enfim, nunca briguei com nada, mas eu posso falar para você, as leis hoje são muito mais injustas, o mundo é muito mais careta, Uhum. os corruptos de agora, nossa, antigamente era moleza. Hoje o Paulo Maluf seria um santo, estaria no mesmo nível de São Francisco. Então, eu acho que essa luta a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas não, a utopia, né? A utopia não pode ter expectativa. A gente faz, né? Por exemplo, eu cuido muito de bicho, a Marlene sabe disso. A gente pega animal de rua, eu dou emprego para quem precisa, que tem limitações, eu tenho todo esse trabalho, mas eu não espero nada dos outros, não. Por exemplo, com bicho, eu não aceito doação. Ah, você não quer um dinheiro para ajudar? Não, é com o meu dinheiro. Se você tem dinheiro para ajudar os bichos, você faz uma coisa tua. Isso é uma opção minha. Você não monta uma ONG, mas nunca. Não me envolvo com advogado, nem com juiz, nem com leis. A minha ONG está aqui. Eu não preciso de incentivo, de nada disso. O incentivo está aqui. Só que eu trato mais de bichos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para se pensar. Agora, é lógico, eu tenho muito fogo no meu mapa. Então, essas pessoas de peixes, de câncer... Por exemplo, você falar para mim qual a teologia mais linda que existe, eu acho a espírita, que são pessoas que pegam cesta básica, alimento e roupa, estão o tempo inteiro ajudando. Acho que tem coisa mais linda que o espiritismo. Só que eu sou o cara que sou mais rebelde. Eu ajudo, mas não quero juntar um grupo para ajudar. Eu tento fazer as coisas mais sozinhos, né? E é isso, acho que cada um tem que descobrir um jeito, né, de deixar esse mundo um pouco mais perfumado, um pouco mais amoroso, um pouco mais gentil, não muito. Senão a gente se cobra muito, mas um pouquinho. Se quando a Malina, a Gaia, o Otávio morrerem e falarem, puxa, esses 3 deixaram o mundo um pouco mais amoroso. Uau! Missão cumprida. Isso já foi falado também, né? Ama o próximo. E o Tantra é um caminho não sei se o Tantra é um caminho de amor, mas é um caminho de ser legal, de ser independente. O caminho do amor é mais os Krishnas, né? Outro dia eu falei isso com a Thalita. A Thalita, o Tantra é o caminho do coração. Eu falei, Thalita, que caminho do coração, né? Os Tantras são todo um monte de maluco na Índia, né? O Tantra é mais o caminho do sexo, da alegria, da liberdade. O caminho do coração são os Krishnas. Que falam muito de amor, e é um caminho lindo, né? Seria o cristianismo também. O Tantra é mais um caminho de liberdade, de paixão. Peraí. Então, você pode compartilhar uma prática para que a gente possa dar passos em direção a essa liberdade, para que as pessoas possam mergulhar nesse ensinamento da liberdade?
Olha, tem uma frase de um anarquista russo, eu não lembro o nome dele agora, que ele diz assim: os que falam em liberdade sem viver essa liberdade na própria vida, falam com um cadáver entre os dentes. Eu, assim como vocês também, acredito muito na liberdade corporal. Uhum. Para mim, a liberdade corporal está acima da liberdade política, profissional, afetiva. O corpo livre, o corpo solto. Não adianta, na minha opinião, você ter uma liberdade política e teu corpo é todo travado, recalcado. Não adianta você ter uma liberdade familiar, se é que isso existe, mas você tem o teu corpo com uma incapacidade de amar, de olhar nos olhos e falar eu te amo. Então, eu sou um cara da liberdade corporal. E para mim, como o caminho do Tantra é um caminho muito feminino, tem uma menina, a Ana Clara, que é uma aluna minha, ela sempre fala: Nossa, o que eu mais admiro em você, ela diz. Eu nunca tinha pensado nisso, né? É que você nunca dá aula de prática, é sempre uma mulher que você põe. Eu falei: Ué, mas não é o Tantra, é mulher, vou pôr uma mão em alguém a troco do quê? São as mulheres que praticam Então, eu nunca massageei alguém. Você fala, você já fez massagem tântrica? Eu tava, não. Fiz indiana, que é diferente, lembra um pouco ayurvédica. É porque eu sempre achei que eu dou a teoria e as mulheres tocam. Então a Maline já deu aula para mim, a Thalita, a Ananda, a Juliana, um monte, a Diana. Sempre eu pus a mulher e ela falou que bonito isso, porque o Tantra sempre foi dos homens. Eu falei, mas como assim? Dos homens é a filosofia grega que a Ananda vê o Karnal dela, falou, como você aguenta ouvir esse cara mais de 5 minutos? Eu falei, porque eu sou homem. Ela falou, mas para num trânsito? Eu falei, provavelmente não. Eles são mais pessoas e são gênios, não estou criticando, mas são pessoas que não param de falar 1 minuto. Você não vai mandar eles dançarem, porque são caminhos diferentes. E o Tantra é um caminho da dança, é um caminho de amor, é um caminho feminino, de celebração, de progesterona, de ocitocina, um caminho de ver o divino dentro e fora, né? Que é uma coisa que o Ocidente, quando fala o divino está dentro de mim. Ai, que coisa mais chata isso, porque você está perdendo todo o lado de fora. E o Tantra vê o divino também do lado de fora, numa mulher, num homem, numa criança, num gato, né, que está comendo. Sai daí, Lalita, comendo meu microfone. Então, eu acho que a prática é a liberdade corporal. Não adianta falar de liberdade, agora eu vou trabalhar 4 horas, ou 6 horas, 8 horas. Isso é uma discussão muito boa, muito boa. Mas a gente tem que discutir também o quanto que o teu corpo é livre. E a gente foi educado numa escola olhando para uma lousa dos 4 anos até os 20. Então, nosso corpo é travado, é uma múmia nosso corpo. E hoje, muito mais do que de onde eu vim, porque não tem mais, o tempo inteiro no celular, então a gente perdeu essa liberdade corporal. Então, essa é a prática, dançar. Eu gosto do Nietzsche, que fala: eu não creio num Deus que não saiba dançar. Gratidão, Que gratidão, delícia. gratidão. A vontade de ficar a tarde inteira aqui te ouvindo. Mas a gente vai precisar fechar. Mas conta um pouco onde as pessoas podem continuar te ouvindo. Hoje eu vi que você tem até TikTok, tem vários lugares. Que legal. Google, minha mãe que fala, põe no Google, põe no Google. Aí, como eu já, querendo ou não, essas coisas de internet, eu já sou antigo, né? Porque fiz rádio e já tenho cursos há muito tempo, né? Então, o TikTok eu gosto de falar porque é um lugar assim, apesar que hoje acho que melhorou, porque quando eu vou postar, né, alguma coisa, eu vejo tem umas coisas legais lá até, umas coisas engraçadas, eu gosto de umas coisas meio de um cara que carrega peso, chama Anatoly, eu morro de rir com aquilo. Vocês já viram que ele pega uns pesos grandes e ele é fraquinho, assim? E então é só colocar o meu nome e agradeço assim vocês falarem disso, né? Ajudarem a divulgar, mas eu estou em praticamente tudo que é rede, né? Eu fiquei muito sumido uma época, que acabei perdendo o site, Instagram, perdi tudo menos o YouTube. Porque o YouTube falou, eu não posso tirar você do YouTube porque eu só tenho tua cara lá, né? Eu tenho 1.500 vídeos no YouTube gravados, isso é espero que seja um estímulo para vocês, não é uma coisa de ego, né? Eu adoro gravar. E aí, aquele programa Paranormal, né, falou, olha, eu tá em tal lugar, e aí eu fiquei muito forte na internet, né, por causa desse programa
Paranormal, do Guru. O Guru acabou ficando muito meu amigo, de vir aqui para casa, tudo. Então, muito grata pela disponibilidade, por nos presentear com tanta história maravilhosa. É sempre um prazer. Eu espero que vocês possam curtir e compartilhar no YouTube, no TikTok, Instagram e todos esses lugares para conhecer um pouco mais sobre o Otávio. Gratidão, Ah, gratidão eu agradeço. imensa. Eu que agradeço. Espero que agora vocês sabem que vocês são hippies também, né? Adorei! Tô super feliz. Vocês vieram da ira. Só que tem um problema, falar para minha filha, sem drogas, eu sei que vocês não usam, porque o hippie também trouxe todas as porcaria, né? Pro ocidente, rachixe, não sei. Agora tem umas coisas piores, mas nossa, um monte de porcaria tinha na época, heroína, né? Uhum. Cocaína, isso também veio com o movimento hippie, eu acho, né? Mas é isso, muito obrigado, um monte de amor para vocês. Olha, o tempo até melhorou, tá escuro, mas acho que vai chover só mais tarde. Um monte de amor. Beijo, beijo, Beijo. beijo.